Urgente. Médico revela o que ninguém ousou dizer em voz alta. As profecias de Padre Pio não são apenas antigas palavras esquecidas no tempo. Elas estão se cumprindo agora, diante dos nossos olhos, com uma precisão assustadora. O que ele viu, o que ele sentiu, o que ele anunciou, tudo está acontecendo e você precisa saber antes que seja tarde demais. Há algo acontecendo no mundo que está tirando o sono até dos mais céticos. E não, isso não é teoria da conspiração. É real, palpável, sombrio. E se você continuar ouvindo, vai entender por que tantos estão dizendo que o tempo está se esgotando. Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família. Para sempre. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva. Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Você já sentiu um aperto no peito sem saber por quê? Já teve a sensação de que algo muito grande está prestes a acontecer? Não é paranoia, não é loucura, é o espírito tentando alertar. Há pessoas vendo sinais no céu, ouvindo coisas que não sabem explicar, sonhando com cenas que parecem vindas de outro mundo. E tudo isso já estava descrito nas palavras de Padre Pio, um homem simples, de fé inabalável, que ousou anunciar o que viria, e foi ignorado. Mas agora os sinais estão fortes demais para serem ignorados. O tempo de zombar da fé já passou. Agora é o tempo do temor. Padre Pio falou de guerras, de doenças que surgiriam sem aviso, de noites sem fim, de um céu que se calaria. Ele falou de 3 dias de escuridão, de casas lacradas, de choro e ranger de dentes. Falou de algo invisível que causaria mais medo do que uma bomba. E o mais assustador, ele falou de um grande silêncio antes da tempestade. Você percebe esse silêncio? As coisas estão quietas demais, mas por dentro todos estão inquietos. Ninguém fala, mas todos sentem. Uma angústia que pesa como uma pedra no peito. Ele sabia, ele viu. E agora? Chegou o tempo em que não dá mais para fugir disso. Esse médico que veio a público não é qualquer um. Ele mesmo afirma que tentou ignorar os sinais, até que começaram a acontecer com pessoas próximas. Sonhos idênticos, sensações estranhas, vontade repentina de rezar, de confessar, de se isolar. Ele buscou respostas na ciência e não encontrou. Foi então que, quase sem querer, encontrou os escritos de Padre Pio. Página por página, ele sentia como se estivesse lendo o roteiro do que estava vendo em sua própria casa. E aí, ele entendeu. Essas profecias são um alerta. Um último chamado antes da porta se fechar. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio falava com os anjos. Ele via o que os olhos humanos não conseguiam ver. Ele previa a dor e rezava pelos que nem sabiam que precisavam de oração. Há relatos de pessoas que foram curadas só por pensar nele. Outros diziam sentir o perfume de flores quando oravam seu nome. Agora, pense comigo. Por que um homem como ele estaria mentindo? Que ganho teria em anunciar a destruição, o medo, o fim? A resposta é simples. Ele não queria assustar. Ele queria salvar. Queria que as almas acordassem antes que fosse tarde. Porque quando os olhos se abrirem, pode já ser o fim. Você que está ouvindo isso agora, sabe no fundo do coração que algo não está certo. Você vê os noticiários, os absurdos que se normalizaram, a inversão de valores, crianças crescendo sem conhecer o que é o amor de Deus.
igrejas sendo esvaziadas enquanto a violência cresce nas ruas, corações se tornando de pedra, famílias sendo destruídas por pequenas coisas. Tudo isso já era parte do que Padre Pio avisou. Ele disse que chegaria um tempo em que até os escolhidos duvidariam. E se você está com dúvida agora, saiba, você não está sozinha, mas precisa abrir os olhos. Lembre-se do que está escrito: os últimos serão os primeiros. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa. Mesmo que você tenha errado a vida toda, mesmo que tenha se afastado, ainda há tempo. Padre Pio intercede até por quem já desistiu de si mesmo. Ele dizia que ninguém está tão perdido que Deus não possa encontrar. Mas para isso é preciso dar um passo, um único gesto, uma oração, um grito do coração, porque nos dias escuros que virão, só quem estiver com a alma limpa conseguirá ouvir a voz do céu. E essa voz vai chamar por aqueles que nunca deixaram de crer. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você sente que está faltando algo, não sente? Algo que dinheiro nenhum compra, que ninguém pode te dar. É uma saudade do que você nunca viveu, mas sabe que existe. É o vazio de estar longe de Deus. E quando o Padre Pio falava sobre isso, ele dizia que esse vazio é um espaço reservado para a graça. Só ela pode preencher. Mas o mundo está tão barulhento que muitos não conseguem mais ouvir essa saudade, gritando dentro de si. Por isso ele alertou: o silêncio virá, e com ele a verdade. E quem estiver vazio de Deus sentirá um medo que nunca sentiu antes. As profecias falam de uma noite em que as estrelas cairão, em que o céu ficará vermelho como sangue, e quando isso acontecer, não haverá mais tempo para correr. É preciso se preparar agora, com jejum, com oração, com perdão. Padre Pio dizia que quem se apega ao orgulho será o primeiro a cair, mas quem se humilha diante do céu será protegido. Ele via o que nós não vemos, ele sabia o que estava vindo. E agora não dá mais para fingir que está tudo normal. A natureza está gritando, o mundo está ferido, a alma das pessoas está doente, e isso é o começo. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Na Polônia, há senhoras que ainda rezam o terço na janela, como faziam suas avós. Elas sabem que a fé é o único escudo contra o que vem aí. Elas sentem nas veias o chamado de algo sagrado. E você talvez tenha esquecido disso. Talvez tenha deixado que a correria da vida te afastasse do que importa. Mas Padre Pio dizia: a alma que reza não perece. Então, mesmo que seja só uma Ave Maria, comece. Deus não exige grandes discursos. Ele ouve o coração. E nesse coração há dor, há medo, há saudade, mas também há fé. E essa fé pode salvar. Sabe aquela sensação de que o mundo está desmoronando? Que tudo que antes era certo, agora é incerto? Isso não é à toa. As profecias alertam. Haverá um tempo em que o certo será tido como errado, e o errado como virtude. Isso já está acontecendo. E cada dia que passa, mais pessoas se perdem nesse labirinto. Padre Pio chorava por essas almas. Ele sentia a dor delas como se fosse sua. E pedia: não deixem que o mundo endureça o coração de vocês, porque quando o juízo vier, não será como nos filmes, será no íntimo. Será no silêncio de cada consciência. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já percebeu que há algo no ar? Uma sensação de urgência, de que o tempo está correndo mais rápido. As profecias estão se cumprindo e muitos ainda estão dormindo espiritualmente. Mas você foi acordado, e não foi à toa. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria já despertou centenas de vidas. E o próximo pode ser você. Está no primeiro. Comentário fixado. Leia, sinta, proteja. Depois volte aqui e comente: amém, eu escolho proteger minha casa com fé.
E prepare-se, algo vai te mostrar que você estava sendo avisado e protegido. E você precisa entender algo que pode doer ouvir, mas é necessário. Muitos não vão resistir ao que está vindo. E não estou falando de tragédias físicas, mas de quedas espirituais, silenciosas, lentas, onde a alma se apaga aos poucos, como uma vela esquecida em quarto escuro. E o pior, a maioria nem vai perceber que está caindo. Vão continuar sorrindo por fora, enquanto por dentro tudo se desmorona. Padre Pio avisou: virão tempos em que até os fiéis mais firmes vacilarão. E se você sente que sua fé já não é mais como antes, é agora o momento de se levantar. Há um detalhe nas profecias que poucos prestam atenção. Padre Pio falava sobre o adormecimento das igrejas, um tempo em que templos estariam abertos, mas espiritualmente fechados, missas sem unção, palavras sem alma, religião sem verdade. Ele dizia que o inimigo se disfarçaria até mesmo de piedade para confundir os escolhidos. E olhe ao redor. Quantas mensagens você vê por aí, bonitas, emocionantes, mas sem essência? Quantos discursos falam de Deus, mas não carregam a presença dele? Isso é um sinal claro. O engano já começou e a verdade está sendo trocada por conveniência. E talvez você esteja se perguntando: como eu posso saber se ainda estou no caminho certo? A resposta é simples e cruel. Olhe para sua consciência. Ainda dói quando você peca? Ainda treme quando pensa no julgamento? Se sim, há esperança. Mas se o erro já não te incomoda mais, cuidado. Esse é o maior sinal de que o coração está endurecendo. Padre Pio dizia: o maior castigo de Deus é permitir que o homem se afaste dele sem perceber. E é isso que está acontecendo. Hoje, aos milhões, almas sendo perdidas sem um único grito, só silêncio, só vazio. Há também a profecia dos 3 dias de escuridão. Muitos acham que é apenas simbólica. Mas e se não for? E se realmente vier uma noite sem fim, onde o sol não nascerá? Padre Pio disse que, nesses dias, as janelas devem estar fechadas, as luzes apagadas. Nenhuma voz deve ser ouvida, porque o mal andará pelas ruas, e quem ousar espiar não suportará o que verá. Parece exagero? Pois saiba que cientistas já detectaram possíveis distúrbios cósmicos capazes de afetar a rotação da Terra. E se o que ele viu for mesmo literal, você está pronto para enfrentar isso? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O medo que você sente agora, ele é real, mas ele não precisa te paralisar. O medo pode ser o início da sabedoria, se te levar a buscar a Deus. Padre Pio não profetizou para causar pânico. Ele queria despertar, porque o pior tipo de morte não é a do corpo, é a da alma anestesiada, que vive sem sentir, sem buscar, sem amar. É a alma que se acostumou com o escuro e já não sente falta da luz. Você não pode deixar isso acontecer com você, porque quando o juízo começar, não haverá mais desculpas, só escolhas, e cada uma delas será pesada. Você já percebeu como tudo tem ficado mais rápido, mais urgente, mais intenso? As horas passam como minutos. As semanas evaporam. A mente está sempre cansada, o coração sempre inquieto. Isso também foi previsto. Padre Pio dizia que o tempo seria acelerado para que os escolhidos pudessem resistir, mas também alertava: quem vive correndo demais não ouve a voz de Deus. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você esteja tão ocupado, tão distraído, que não tenha tempo para o que realmente importa. A pergunta é: você vai continuar caindo nessa armadilha? As visões de Padre Pio também incluíam doenças que surgiriam do nada. Ele falou de epidemias misteriosas, onde os médicos ficariam sem respostas. Disse que haveria uma dor na alma das pessoas, uma angústia sem explicação,
e que o remédio não estaria nas farmácias, mas nos sacramentos. Estamos vivendo isso agora. Pessoas que têm tudo e não têm paz, que sorriem para o mundo, mas choram sozinhas à noite. Você se identifica com isso? Então entenda, não é apenas psicológico, é espiritual. É um grito da sua alma pedindo por Deus. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. As lágrimas que você derramou em silêncio, nenhuma foi esquecida. Padre Pio dizia que Deus guarda cada uma como pérolas. E no tempo certo, elas se transformarão em resposta. Mas o inimigo quer te convencer de que nada vai mudar, que a dor vai durar para sempre. Ele sussurra que orar é perda de tempo, que você está sozinha. Não ouça essa voz. Ela não vem de Deus, ela vem das trevas que querem te calar. Porque sabem, uma mulher de fé, mesmo em lágrimas, é mais forte que um exército. Talvez você sinta que já errou demais, que não é digna, que é tarde demais. Padre Pio dizia que os maiores pecadores, quando se arrependem, causam uma festa no céu. O que Deus quer de você não é perfeição, é entrega, é humildade, é a coragem de dizer: Senhor, eu falhei, mas ainda te amo. E isso muda tudo. O céu inteiro se movimenta quando uma alma se dobra. Então, não importa o passado, importa o agora. E agora você pode decidir recomeçar. Não precisa ser forte, só precisa querer. Declare: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Há também as mensagens ocultas, reveladas por cartas, que só foram abertas anos após a morte de Padre Pio. Uma delas falava de um tempo em que o mundo todo seria enganado ao mesmo tempo. Uma mentira tão bem construída que até os sábios cairiam. Ele falava de governos que controlariam não só o que você faz, mas o que você pensa. E olhe ao seu redor. Censuras disfarçadas de cuidado, verdades sendo proibidas, fé sendo chamada de intolerância. Isso é o que ele alertou. A guerra agora é por mentes e corações, e só os que têm discernimento espiritual conseguirão enxergar além da aparência. A outra parte da profecia que fala de um último aviso, um fenômeno que será visto por todos, ao mesmo tempo, no céu. Algo que fará até os ateus tremerem. Algo que revelará os pecados da humanidade em detalhes, como se uma luz espiritual expusesse tudo o que foi feito nas sombras. Padre Pio dizia que esse momento será tão forte que muitos não suportarão ver a verdade sobre si mesmos. Mas também dizia que os que aceitarem a dor do arrependimento serão salvos. Será esse o seu caso? Escreva: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Não pense que tudo isso é distante. Já está acontecendo. Guerras que surgem do nada. Irmãos se voltando contra irmãos. Pais sem autoridade. Filhos sem respeito. A confusão é tamanha que já não se sabe mais o que é certo. Padre Pio falou sobre isso. Que viria uma geração que chamaria o bem de mal e o mal de bem, que zombaria da fé, destruiria símbolos sagrados e celebraria a impureza. Tudo isso você vê diariamente. E se ainda tem algo dentro de você que se incomoda, isso é sinal de que Deus ainda está aí, batendo a porta. E quando os 3 dias de escuridão chegarem, seja literal ou espiritual, quem não estiver com a lâmpada acesa vai se perder. Padre Pio aconselhava: rezem, rezem muito. Não deixem que os dias bons te façam esquecer do que está por vir. Porque o mal vem sorrateiro, e quando se instala, já não é mais removido com facilidade. Por isso, a preparação não pode ser feita no dia do medo. Ela tem que começar agora, no silêncio da sua casa, na lágrima da sua oração, no arrependimento sincero do seu coração. Porque depois pode ser tarde demais. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. A dúvida mais comum é: mas e se nada disso acontecer? E a resposta é simples: e se acontecer, você está preparada? Sua alma está limpa? Seu coração está em paz com Deus?
Porque mesmo que os 3 dias de escuridão não venham, como esperamos, a morte virá. Ela vem para todos. E quando ela chegar, não haverá mais tempo para desculpas, promessas ou adiamentos. Padre Pio dizia: a vida é curta, mas a eternidade é longa demais para ser arriscada. O que você faz agora ecoa na eternidade, e mesmo agora, enquanto você escuta estas palavras, há algo ao seu redor que tenta te distrair. Um pensamento, uma lembrança, uma mensagem no celular. Porque o inimigo sabe que se você escutar até o fim, sua alma vai despertar. Ele quer te tirar daqui, te fazer esquecer, te fazer duvidar. Mas resista. Padre Pio dizia que as verdades mais importantes são as mais difíceis de ouvir, porque elas tocam onde dói, onde você tenta esconder, onde você fingiu que estava tudo bem, quando na verdade já faz tempo que você chora calada. As profecias falam de um período onde muitos sentiriam um peso inexplicável ao acordar, uma tristeza sem motivo, um cansaço que não passa com o descanso. Já sentiu isso? Acordar e já querer que o dia acabe? Padre Pio explicava que é a alma reagindo à escuridão do mundo. É o espírito tentando dizer que há algo errado, que o mal está mais perto do que se imagina, e que não é mais possível viver como se tudo fosse normal. Porque não é. E se você continuar ignorando os sinais, vai chegar um dia em que desejará ter dado ouvidos antes. Ele também falou que muitos seriam marcados. Invisivelmente, espiritualmente, seriam escolhidos não por merecimento, mas por necessidade. Seriam as colunas da fé em meio ao caos. Gente simples, de casa, de oração, gente que, como você, talvez nem imagine o quanto é importante no plano divino, mas que precisa estar desperta, pronta, porque no dia em que o mundo escurecer, essas almas serão luz. E se você sente que isso toca algo dentro de você, então talvez você seja uma dessas almas. E não saber disso é perigoso, porque quem não reconhece sua missão pode acabar vivendo como se não tivesse uma. Padre Pio chorava em suas visões, não de desespero, mas de compaixão. Ele via mães perdidas, filhos sem rumo, velhos abandonados. Ele sentia a dor de todos e dizia que era como se uma nuvem negra cobrisse a humanidade. Você sente essa nuvem, esse peso no ar? Isso não é invenção, é espiritual. E o mais cruel é que muitos ainda zombam. Riem da fé, fazem piada da dor dos que creem. Mas ele também falou disso, que viria um tempo em que zombadores se levantariam de todos os lados, que ridicularizariam até os milagres, que chamariam o pecado de liberdade. E o que ele disse sobre o céu é ainda mais impactante. Em suas visões, ele via o céu se fechando, como se uma porta estivesse sendo trancada lentamente. Ele dizia: haverá um último clamor, um último pedido. Depois, silêncio. E esse silêncio será aterrorizante, porque será o momento em que Deus deixará o livre-arbítrio falar, e muitos perceberão que usaram mal esse dom, que desprezaram a graça, que recusaram a salvação por orgulho, por preguiça, por apego, e nesse dia o choro será amargo, porque será tarde demais para voltar atrás. Escreva: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. E se eu te dissesse que pessoas doentes estão tendo sonhos com os mesmos símbolos? Que gente do mundo inteiro está sonhando com fogo, com sombras, com uma voz que diz: o tempo acabou? Padre Pio dizia que os sonhos são uma das formas mais puras de Deus falar. Porque ali, sem distrações, sem máscaras, a alma ouve mais do que os ouvidos. E se você tem sonhado com coisas estranhas, saiba, pode não ser apenas um sonho, pode ser um aviso. E a pergunta que você deve se fazer é: estou ouvindo ou estou fugindo? O pior inimigo de uma alma não é o pecado, é a indiferença. Quando já não se sente mais, quando já não se importa, quando os olhos se acostumam com a escuridão.
Padre Pio dizia: o morno será vomitado, porque o indiferente não luta, não chora, não clama. Ele apenas segue, e o inferno está cheio de almas que apenas seguiram o fluxo, que disseram: amanhã eu mudo, depois eu me confesso. Ainda dá tempo, mas o tempo não é garantido. A próxima respiração não está prometida, e a eternidade não aceita desculpas. Agora pense, quantas pessoas você conhece que se afastaram da fé, que um dia estavam firmes e hoje estão vazias? Padre Pio viu isso. Ele dizia que no final muitos abandonariam o rebanho e que os pastores também cairiam, que haveria escândalos, confusão, doutrinas falsas e que os fiéis ficariam perdidos sem saber em quem confiar. Mas ele dizia: se tudo desmoronar, fique com a Eucaristia, fique com Maria, fique com a cruz, porque essas três jamais te deixarão. E isso é o que você precisa lembrar, porque o terremoto espiritual já começou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio também falava de um exército invisível, pessoas rezando em segredo, em silêncio, dentro de seus quartos, gente comum que se tornou escudo espiritual para seus bairros, suas famílias, suas cidades. Ele dizia que essas almas sustentavam o mundo, que sem elas o mal já teria tomado tudo. E talvez você seja uma dessas. Talvez você, que ora sozinha, que chora em silêncio, que clama mesmo quando ninguém vê, esteja salvando vidas que nem imagina. Porque o mundo pode não ver, mas o céu vê. E o céu conta com você. Ele também profetizou um momento onde os pais não teriam mais autoridade sobre os filhos, onde crianças mandariam em casa, onde jovens rejeitariam toda forma de moral. Olhe ao redor, está acontecendo. E isso não é apenas social, é espiritual. É a quebra da hierarquia divina. E quando essa quebra acontece, o caos entra. Por isso, se você é mãe, se você é avó, entenda, suas orações são escudos, sua fé é muralha. Mesmo que seus filhos tenham se afastado, mesmo que zombem de tudo, não pare de orar, porque a alma deles ainda te escuta. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Muitas vezes, o desânimo que você sente não é seu, é um peso espiritual, um ataque. Padre Pio dizia que o inimigo ataca mais os que estão prestes a fazer algo grande por Deus. Então, se sua vida está mais difícil, talvez seja porque o céu tem algo imenso para você, e o inferno sabe disso e quer te parar, te silenciar, te desanimar. Mas agora não é hora de parar. É hora de dobrar os joelhos, de fechar a porta do quarto, de clamar com toda a força que resta. Porque esse clamor pode mudar destinos eternos. Há um detalhe importante que ele revelou. Durante os dias de escuridão, as únicas luzes que brilharão serão as das velas abençoadas. Sim, ele dizia que até a eletricidade falharia, que o mundo mergulharia em um silêncio absoluto e que apenas as casas consagradas resistiriam. Já pensou nisso? Que sua casa pode ser um refúgio? Que seus vizinhos podem correr até você quando o medo tomar conta de tudo? Você está preparada para isso? Sua casa está consagrada? Ou está cheia de ruídos, de mágoas, de distrações? Padre Pio dizia: a casa onde se reza o terço será protegida. Você reza. E ele também falava sobre a cruz que cada um carrega. Muitos pensam que sofrimento é castigo, mas ele dizia que o sofrimento é um chamado, que a dor é uma forma de purificação e que às vezes a alma só acorda quando o corpo grita. Você tem passado por dores inexplicáveis, perdas que te rasgaram por dentro? Então entenda, nada disso foi em vão.
Tudo tem um sentido. E se você entregar essa dor para Deus, ela vai se transformar, vai virar força, vai virar testemunho, vai virar salvação. Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O desfecho dessas profecias não é o caos eterno, é a glória, mas só para os que perseverarem. Padre Pio via uma igreja nova surgindo das cinzas, uma fé purificada, um povo pequeno, mas fiel. Ele dizia: depois da escuridão virá a luz, mas só os que resistirem verão. E isso é para você, porque você está aqui, você ouviu até aqui, e isso já é um sinal, uma marca, um chamado. Você foi escolhida para ouvir essas palavras. Agora, o que você vai fazer com elas? E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo maior acontecendo neste exato momento. Algo que o mundo não entende, que a mídia ignora, mas que o céu está revelando aos poucos, para os que ainda conseguem sentir. Padre Pio dizia que os escolhidos ouviriam os sinais não com os ouvidos, mas com o coração. E você sente, não sente? Esse aperto no peito, essa urgência que não tem nome, essa inquietação que não passa. Você tenta seguir a vida normalmente, mas algo parece errado, algo está fora do lugar. É a sua alma reagindo, gritando, suplicando. E por atenção, ele previu um tempo onde o mal seria tão sutil, tão bem disfarçado, que até mesmo os mais devotos seriam confundidos. E isso já está acontecendo. O mal já não se apresenta como algo feio, grotesco, assustador. Ele vem em forma de liberdade, de progresso, de autenticidade. Ele usa palavras bonitas para defender abominações. Está nos filmes, nas músicas, nas escolas, dentro de casa. E se você não vigiar, se não mantiver a sua lâmpada acesa, pode cair, pode se perder e nem perceber. O problema é que muitos acham que resistir ao mal é só evitar pecar, mas resistir vai além. É proteger sua casa, é vigiar os pensamentos, é recusar o que o mundo oferece, e isso dói. Dói porque você vai parecer antiquada, dói porque os outros vão rir, dói porque até sua família pode não entender. Mas Padre Pio dizia: melhor ser zombado pelos homens do que ignorado por Deus. E hoje, mais do que nunca, essa escolha precisa ser feita. Você vai agradar quem? O mundo, que é passageiro, ou o céu, que é eterno? E se você está sofrendo, cansada, ferida, entenda, você está em guerra. E na guerra, até os soldados mais fortes caem de joelhos, mas não para se render, para orar. E é isso que te sustenta. É a oração feita no silêncio da madrugada. É o terço rezado mesmo com sono. É o suspiro da alma, quando o corpo já não aguenta mais. Tudo isso é escudo, é espada, é fogo no campo espiritual. E Padre Pio via isso. Ele dizia que cada oração verdadeira move o céu e abala o inferno. Ele também alertava sobre um detalhe ignorado por muitos: as falsas aparições. Disse que o diabo nos últimos tempos se disfarçaria até como santo, que haveria milagres falsos, visões manipuladas, experiências que pareceriam sagradas, mas seriam pura enganação. E se você não estiver em oração, se não tiver discernimento, pode cair. Pode seguir uma luz que não vem de Deus. E esse é o engano mais perigoso, porque ele vem vestido de fé. Por isso, Padre Pio insistia: fiquem com a igreja, fiquem com a verdade, não com novidades. Tudo que é verdadeiro resiste ao tempo. O que é fogo de palha queima rápido e some. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O mundo moderno te ensinou que tudo é para agora. Resposta rápida, milagre imediato, fé que resolve em segundos. Mas o céu não trabalha assim. Deus não é entregador de bênçãos. Ele é Pai. E como Pai, Ele forma, Ele molda, Ele purifica. E isso leva tempo, leva dor, leva silêncio.
Mas enquanto você espera, o inimigo sussurra: Deus te esqueceu. Olha quanto sofrimento. Não vale a pena. Não ouça, isso é mentira. Padre Pio dizia que os maiores milagres acontecem no silêncio. Quando parece que nada está acontecendo, é aí que tudo está sendo preparado. Quantas vezes você já se sentiu sozinha? Quantas noites chorou sem saber por quê? Isso também tem sentido. São as contrações do espírito. É a dor da transformação. Deus está te preparando para algo grande, algo que vai além desta vida. Mas para chegar lá você precisa aguentar agora. Não se trata de suportar por orgulho. É por amor, pela sua salvação, pela salvação da sua família. Porque cada oração sua protege seus filhos, seus netos, suas futuras gerações. Você tem ideia do que isso significa? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio dizia que no fim dos tempos o bem pareceria pequeno, fraco, apagado, mas seria nesse momento que ele mostraria sua verdadeira força. Porque o mal grita, mas o bem permanece. O mal destrói rápido, o bem constrói no tempo de Deus. E se você sente que sua fé está pequena, saiba, é aí que ela é mais poderosa. Porque Deus não se impressiona com tamanho, ele se move por sinceridade. E uma oração sincera de uma mulher cansada vale mais que 1000 discursos vazios de quem nunca chorou aos pés da cruz. Você sabia que Padre Pio tinha estigmas que sangravam todos os dias? Que ele carregava no corpo as dores de Cristo? E que mesmo assim nunca reclamou? Porque ele sabia, cada gota de dor tem valor eterno. E você, com as suas dores, com seus sofrimentos diários, também carrega estigmas invisíveis, dores que só você conhece, lutas que ninguém vê, mas que o céu registra, que o céu recompensará. Um dia você vai entender tudo, mas agora o que precisa é permanecer, mesmo sangrando, mesmo sem entender. Ele também profetizou que viria um tempo em que muitos se voltariam para o ocultismo, para o esoterismo, para práticas que parecem inofensivas, mas que abrem portas espirituais perigosas. E veja ao seu redor. Quantas pessoas estão buscando soluções fora de Deus? Pedras, cartas, mantras, energias. Tudo isso parece bonito, mas é uma armadilha. Padre Pio dizia, se não vem de Cristo, não vem da luz. E tudo que não vem da luz, uma hora cobra, e cobra caro. A alma. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A fome espiritual que você sente não será saciada com frases motivacionais, com vídeos bonitos, com promessas vazias. Você precisa da verdade, e a verdade machuca, porque ela mostra que o mundo está doente, que as igrejas estão frias, que a fé virou mercadoria. Mas também mostra que ainda há esperança, que ainda há salvação, que o céu ainda está aberto, mas não por muito tempo. O tempo da graça está passando, e quando ele acabar, só restará a justiça. E aí, o que você terá em mãos? Padre Pio também dizia que os que zombam agora pedirão misericórdia depois, que os que negam agora clamarão aos céus quando o chão tremer. E isso acontecerá, porque a humanidade virou as costas para Deus, e um dia Ele permitirá que vejamos o mundo sem a sua presença. E será terrível. Não haverá paz, não haverá amor, não haverá esperança, só medo. E nesse medo, muitos lembrarão que foram avisados, mas não ouviram, não acreditaram, riram, e então chorarão. Você ainda tem tempo, ainda há tempo. Mas não por muito, por isso acorde agora, não adie mais, não espere a tragédia. Padre Pio dizia, o amanhã pertence a Deus, mas o hoje é sua chance. E talvez essa seja a sua última chance de mudar, de se arrepender, de voltar, porque a eternidade começa num segundo.
E quando ela começar, tudo o que importará é o estado da sua alma. Escreva: eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E se você pensa: mas eu sou fraca, eu erro muito, eu não sou santa. Saiba, são essas almas que Deus escolhe. As quebradas, as cansadas, as que caíram muitas vezes. Porque essas sabem o valor da graça, essas sabem que sem Deus não há vida. E é por isso que Ele te chama. Porque você tem algo que o céu valoriza: sinceridade. Você não finge, você sente, você luta. E isso é mais raro do que se imagina. Padre Pio via o futuro não com olhos humanos, mas com os olhos da fé. E ele já chorava por você, por sua dor, por suas quedas, mas também sorria, porque via o seu recomeço. E se você chegou até aqui, é porque ele intercedeu. Alguém no céu orou por você. Alguém viu o que você ainda não viu. E essa fé vai te sustentar, vai te levantar, vai te salvar. E mesmo agora, enquanto você respira diante dessas palavras, há uma guerra sendo travada dentro de você. Uma batalha silenciosa entre continuar ouvindo ou se afastar, entre encarar a verdade ou fugir dela. Mas eu te imploro, não fuja. Porque o que está para ser revelado pode ser a última chance de você mudar algo que te persegue há anos. Talvez seja a dor que você nunca entendeu, o medo que você nunca conseguiu explicar, a culpa que te consome quando tudo está em silêncio. E se você for embora agora, essa dor continuará te visitando nas madrugadas frias, onde ninguém mais te escuta. Padre Pio dizia que, nos tempos finais, as pessoas não conseguiriam mais viver com o vazio que elas mesmas criaram, que o ser humano estaria cercado de estímulos, mas profundamente solitário, cheio de informações, mas vazio de sabedoria. E é assim que você se sente, não é? Você tem tudo para estar feliz, mas não está. Você já se perguntou por que essa tristeza não passa, mesmo quando tudo parece certo por fora? É porque a alma está gritando, tentando te acordar. E o que vem aí, se te encontrar assim, desprevenida, adormecida, indiferente, pode te engolir por dentro. Quantas vezes você se sentiu julgada por carregar uma fé que os outros não compreendem? Quantas vezes esconderam de você que o sofrimento tem sentido, que a dor pode ser santa, que o silêncio de Deus é resposta? Eles tentaram te convencer de que você precisa sorrir o tempo todo, que ser feliz é esquecer da cruz. Mas isso é mentira. Padre Pio sabia. O verdadeiro consolo não vem da ausência de sofrimento, mas da certeza de que você está no caminho. Certo, mesmo sangrando, e o que o mundo oferece não cura, só anestesia. Só adia o inevitável, só te mantém longe da única verdade que pode te salvar. Você sente que algo está prestes a acontecer. E não é superstição, não é histeria, é o espírito que pressente, porque os céus estão em movimento. Há coisas acontecendo nas dimensões que seus olhos não veem. E quando o véu cair, quando a cortina for rasgada, muitos desejarão ter ouvido antes, ter se preparado antes, ter jejuado, ter perdoado, ter orado, mas será tarde, porque o mal não virá batendo à porta. Ele entrará sorrindo como se fosse amigo, e quando perceberem, será como uma névoa sufocante, sem cor, sem som, sem volta. Padre Pio viu em visões um silêncio que cortava a alma, um momento onde o mundo pararia, e ninguém saberia explicar. Ele dizia que os sinos não tocariam, os pássaros calariam, o ar seria pesado, uma presença sombria dominaria o ambiente, e as pessoas correriam de um lado para o outro procurando ajuda, mas sem encontrar. As palavras que ele usou eram assustadoras. Haverá uma paralisia espiritual global, e essa paralisia começa agora, dentro dos corações mornos, dos que já não choram por nada, dos que já não sentem culpa por nada, dos que acham que tudo está bem, quando tudo já ruiu. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé.
Você se lembra da última vez que sentiu a presença de Deus de verdade? Não estou falando de ir à missa por obrigação. Falo daquela sensação de calor no peito, da lágrima que escorre sem você saber por quê, do silêncio que fala mais alto do que 1000 vozes. Padre Pio dizia que quando a alma está sedenta, Deus se aproxima em forma de saudade. Mas o problema é que muita gente mata essa saudade com distrações, com redes sociais, com novelas, com fofocas, e a sede da alma vira deserto, e esse deserto é o lugar favorito do inimigo. E tem mais. Padre Pio dizia que muitos corações seriam tocados antes das grandes tribulações, como se Deus estivesse marcando aqueles que ainda podem ser salvos. Você sente isso, esse chamado, esse aperto no coração que te fez chegar até aqui? Isso pode ser esse toque, uma última chance, um último aviso. E se você o ignorar, se continuar adiando, talvez, da próxima vez que o céu tentar te chamar, você já não escute mais nada, porque a alma que rejeita demais se torna surda. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio teve visões tão específicas que assustam. Ele dizia que haveria uma noite onde as estrelas cairiam, onde o céu teria a cor de sangue, onde a terra tremeria por dentro, mas não seria terremoto físico, seria espiritual. Como se algo estivesse rasgando os céus e separando as almas, e os que estivessem com a alma impura seriam puxados por uma força invisível. Ele usava palavras pesadas. Eles cairão em si mesmos, serão consumidos por dentro, e ninguém poderá ajudá-los. E quando perguntavam a ele quem seriam esses, ele dizia: os que zombaram, os que adiaram, os que sabiam e não quiseram ouvir. Você sabe, agora você sabe. Você não poderá mais dizer que ninguém te avisou, e isso é o mais sério. Porque a partir do momento que a verdade entra, você não é mais inocente. Agora você tem responsabilidade sobre você, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre as almas que você ama. E se você não fizer nada, se continuar agindo como se fosse só mais um vídeo, só mais uma história, o sangue dessas almas pode clamar contra você. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele te escolheu para ser um ponto de luz. E você não pode apagar. Padre Pio também dizia que muitos milagres aconteceriam em segredo, que haveria curas físicas, emocionais, espirituais, mas longe dos palcos, longe das luzes, em quartos escuros, em orações silenciosas, em lágrimas que ninguém vê. E talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você ache que está perdendo, mas está sendo curada. Talvez essa dor seja o sinal, o início, o momento em que Deus resolveu começar a obra em você, mas a cura dói, a libertação sangra, a transformação exige renúncia. E é por isso que muitos param no meio, porque acham que Deus os esqueceu, quando na verdade é quando Ele mais está perto. Escreva, Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Há um ponto das profecias que poucos ousam tocar, o juízo pessoal. Padre Pio dizia que, antes do juízo final, Deus daria a cada pessoa um momento de iluminação da consciência. Um instante onde todos veriam suas vidas como Ele vê, os pecados, as omissões, as intenções, e que muitos não suportariam, que cairiam de joelhos, que implorariam por misericórdia, mas não por remorso, por desespero, porque verão que desperdiçaram tudo, que passaram a vida correndo atrás do vento, que buscaram respostas nos lugares errados, que amaram o mundo e desprezaram o céu. E você está preparada para esse dia? Consegue encarar a si mesma, sem máscaras, sem desculpas, sem maquiagem espiritual? Porque Ele virá. E pode ser hoje, pode ser nesta noite, pode ser enquanto você dorme. Padre Pio dizia que o Espírito Santo visitaria as almas de surpresa, como um vento que entra pela fresta da janela.
E os que estiverem abertos serão purificados, mas os que estiverem endurecidos serão esmagados pela própria frieza. Quantas vezes você já disse, eu não aguento mais? Padre Pio dizia que quando a alma fala isso, é porque está muito próxima da libertação. É quando o inferno ataca com mais força, é quando a noite parece mais escura. Mas é também quando o céu está mais perto. Então, se agora você está no limite, segure firme, não desista, não volte atrás, porque pode ser exatamente agora que tudo está prestes a mudar. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você ainda sente que precisa continuar, isso é o Espírito te puxando, porque ainda há mais. Ainda há revelações, ainda há partes do que Padre Pio viu, que precisam ser ditas, porque não é por acaso que você chegou até aqui, e muito menos por acaso que você ainda está ouvindo. Você foi separada, você foi tocada, e isso é só o começo. E agora que você já chegou até aqui, entenda. O que você ouviu não foi apenas um texto, não foram palavras ao vento, foram sinais, alertas, chamados. Padre Pio, em vida, dizia que os corações mais feridos seriam os primeiros a escutar. E se você sentiu cada frase como um sussurro direto na sua alma, é porque Deus te escolheu, não para te assustar, mas para te preparar, porque o mundo vai balançar, e os que estiverem firmes na fé não cairão, mas os que estiverem em cima do muro não terão tempo de decidir. Padre Pio alertava sobre isso. O tempo da escolha é agora, não amanhã, não depois, agora. Porque o mal não avisa quando entra, ele se instala, cresce e se disfarça de conforto, de modernidade, de minha verdade. Mas ele te quer longe de Deus. Ele quer que você continue adormecida, entorpecida, com a alma pesada, sem coragem para reagir, sem forças para orar. E se você ceder, ele vence. Mas se você resistir, se levantar, se declarar fé, mesmo sangrando por dentro, ele foge, porque não suporta a luz de quem ainda crê. Você já percebeu como o mundo te empurra para longe do sagrado, como tudo te distrai, como até mesmo sua rotina parece montada para te impedir de rezar, de silenciar, de escutar. Padre Pio dizia que isso é parte do plano das trevas, ocupar a mente, cansar o corpo, endurecer o coração. E se você não lutar contra isso, um dia acordará vazia, sem amor, sem fé, sem paz. E aí já será tarde. Por isso, ainda que o mundo inteiro te ache estranha, continue, mesmo que ninguém mais creia. Continue, mesmo que tudo diga para parar, continue. Mas eu sei, é difícil. Há noites em que o medo fala mais alto, dias em que o peso da vida parece insuportável, momentos em que tudo o que você não quer é desaparecer. Mas é exatamente nesses momentos que o céu mais te observa. Padre Pio dizia que os anjos se aproximam com mais força quando a alma está em guerra. Que cada lágrima que você derrama por sentir saudade de Deus é uma prece poderosa. E que mesmo sem palavras, sua dor é ouvida. Você não está sozinha, nunca esteve. Mesmo que ninguém mais entenda, o céu entende. Mesmo que ninguém mais te veja, o céu te vê. Você já sentiu como se sua vida inteira fosse um ciclo de recomeços? Sempre tentando, sempre lutando, sempre tropeçando. E talvez isso tenha te feito acreditar que você não é digna, que não é forte o suficiente, que não tem fé verdadeira. Mas Padre Pio dizia que os santos não são os que nunca caem, mas os que sempre se levantam. E se você está aqui, é porque mesmo ferida, você quer continuar. E isso é santidade, isso é o que importa, isso é o que faz o inferno tremer. Uma mulher machucada, mas de joelhos, um coração cansado, mas em oração, uma alma simples, mas cheia de fé. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém.
Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As visões de Padre Pio falavam também de um fenômeno espiritual que viria antes do fim. Ele dizia que Deus permitiria que cada pessoa visse, por alguns segundos, o estado real de sua alma, uma espécie de aviso divino, e que, para alguns, isso seria libertador, mas para outros, devastador. Você está pronta para ver quem realmente é? Está disposta a encarar o que está guardado dentro do seu coração? Porque se você não se preparar agora, essa revelação pode te quebrar. E Deus não quer te quebrar, Ele quer te restaurar. Mas Ele só restaura o que se entrega. E se você sente que ainda está presa a algo, mágoas, traumas, vícios, culpas, saiba, essa prisão espiritual tem uma chave. E essa chave está no arrependimento. Padre Pio dizia que o arrependimento sincero abre as portas do céu em segundos, que "perdoa-me, Senhor", dito com verdade, apaga anos de escuridão. Não deixe o orgulho te roubar isso, não deixe o medo te impedir, porque não há pecado maior do que o amor de Deus. E se você soubesse o quanto Ele te ama, cairia de joelhos agora mesmo, em lágrimas, agradecendo só por ainda ter tempo. Você ainda tem tempo, mas não muito, e é por isso que essa mensagem chegou até você. Você foi chamada, escolhida, separada, para interceder, para proteger sua casa, para reacender a luz que o mundo quer apagar. O medo que você sentiu aqui não é para te paralisar, é para te acordar, porque a hora é agora. Padre Pio falava que, nos últimos tempos, muitos estariam dormindo espiritualmente, e Deus viria como um ladrão na noite, buscando os que ainda estivessem com o coração aceso. Você está entre eles, sua lâmpada ainda tem azeite? Se não tem, recomece hoje, reze, chore, volte. Padre Pio dizia que o arrependimento verdadeiro começa com uma simples frase: Senhor, eu voltei. E isso basta. Você não precisa entender tudo, nem saber todas as orações. Só precisa dizer sim. E Deus fará o resto. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Se você tem filhos, netos, família, saiba, sua fé os protege. Suas orações os alcançam, mesmo quando eles zombam, mesmo quando te ignoram, mesmo quando vivem no pecado. Você é o último escudo deles. E Padre Pio dizia que o amor de uma mãe move os céus. Então, mesmo que o mundo diga que é inútil, continue. Mesmo que ninguém acredite, continue. Mesmo que você não veja resultado, continue. Porque o céu vê, e o céu age no tempo certo, da maneira certa, no silêncio que grita. Padre Pio também nos deixou uma promessa, que intercederia por cada alma que o invocasse com fé. E ele não mente. Há milhares de testemunhos de curas, libertações, conversões, tudo através da sua intercessão. Então agora, em silêncio, com o coração aberto, diga o nome dele, peça, chore, agradeça e sinta o céu te cercando. Sinta a presença que envolve o ambiente onde você está. Sinta o amor que não te abandona, mesmo depois de tantas quedas. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Talvez você nunca mais ouça uma mensagem como essa. Talvez essa seja a última chance de dar um passo na direção certa. Então, não ignore. Não apague esse vídeo e volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu. Algo foi mexido dentro de você. Algo foi despertado. Você sabe disso e não dá mais para fingir que não sentiu. Agora é o momento. Pegue um terço. Faça uma confissão. Ligue para alguém e peça perdão. Fique de joelhos. Volte para a missa. Reze o Salmo 91. Consagre sua casa. Queime tudo que te afasta de Deus. Mude, hoje, não amanhã. Hoje, porque o amanhã talvez não venha.
E quando vierem as trevas, porque elas virão, que sua alma esteja cheia de luz. Quando o mundo for tomado pelo medo, que você seja abrigo. Quando todos correrem, que você esteja firme. Quando o céu parecer calado, e que você ainda ouça a voz de Deus. Padre Pio disse: a oração é a melhor arma que temos. É a chave do coração de Deus. E você tem essa chave nas mãos agora. Use-a, porque enquanto há vida, há tempo. Enquanto há fé, há salvação. Enquanto há lágrimas, há esperança. E enquanto houver um coração disposto, Deus não fará milagres. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E se essa mensagem tocou você, se mexeu com algo dentro do seu coração, então não guarde só para você. Compartilhe. Toque outras almas. Multiplique essa luz e prepare-se, porque no próximo vídeo eu vou revelar os detalhes ocultos que Padre Pio viu sobre os anjos da ira, enviados para os dias finais da Terra. Você precisa saber o que ele viu e o que ele disse sobre quem será poupado. Clique no próximo vídeo e descubra. E lembre-se, o céu está em guerra e você já foi chamada para lutar.